Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre as nossas cidades do nosso Brasil, sobre todos aqueles que verdadeiramente confessam com seus lábios aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E nesse momento de adoração, de louvor ao Senhor, nós queremos iniciá-lo lendo o Salmo de número 46, que tem por título Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse Salmo nos diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos, ó Pai, ao Senhor, o único que é digno da adoração, do louvor, ó Pai, o único que reina soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre os governos desse mundo, sobre todas as coisas. Tu és, Senhor, e diante do Senhor nós nos prostramos nesse momento, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que do Senhor vem o nosso socorro. Uns confiam em carros, como está escrito na Tua palavra, outros em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor. Aqueles outros tropeçam e caem, mas nós, porém, permanecemos de pé, porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá a fé para viver em meio às turbulências dessa vida. Tu és aquele que com a Tua mão forte, ó Pai amado, tem cuidado de nós, tem nos sustentado. Ó Pai amado, bendito seja o Teu santo nome. Que o nosso coração louve ao Senhor, que tudo que é em nós bendiga o Teu santo nome e não se esqueça de nenhum só dos Teus benefícios, porque o Senhor é quem perdoa as nossas transgressões, é o Senhor quem nos sara. Em Tuas mãos está a misericórdia, ó Pai amado, em Tuas mãos está o perdão, em Tuas mãos está a cura que nós necessitamos, ó Pai amado, para as mazelas da nossa vida, para, ó Pai amado, tudo aquilo que enfrentamos de mal em nossa vida. Ó Senhor, em Tuas mãos está a misericórdia, e a Ti, ó Pai, nós clamamos, confiados nos méritos do Teu Filho Jesus, ó Pai amado, aquele que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Ó Pai amado, nós bendizemos o Teu nome e confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ainda nesse espírito de confiança e de louvor ao nosso Deus, nós queremos louvar ao Senhor com um cântico que diz que, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
iremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, Senhor. Que a confiança da Tua igreja, Senhor Deus, permaneça no Senhor, que fez os céus e a terra. Independentemente de qualquer situação, que estejamos, ó Pai, com os nossos corações firmes no Senhor, sabendo que estamos guardados, ó Pai, por Tua mão poderosa, com a Tua presença que é constante nas nossas vidas. Assim nós oramos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, as Tuas misericórdias nesse momento. Ó Pai, fala conosco por meio da exposição da Tua palavra. Ó Senhor Deus, neste momento, ó Pai, ao qual nós nos preparamos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Ó Pai, neste momento os nossos ouvidos, não apenas, mas também o nosso coração se inclina diante dela, ó Pai, sabendo que tão somente por meio dela, Senhor, é que as escamas do pecado serão removidas dos nossos olhos, que o nosso coração duro será quebrantado, que é por meio da Tua palavra, Senhor Deus, que os mortos eles voltam à vida, ó Pai amado, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e nós nos curvamos diante da majestade da Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que é gloriosa, a Tua palavra que é suficiente, ó Senhor, para que compreendamos qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos, fala conosco, ó Senhor, que em nome de Jesus, através, Senhor Deus, da instrumentalidade da internet, Senhor Deus, aqueles que estarão ouvindo esse sermão, eles sejam impactados pelo poder da Tua palavra, sejam impactados pelo poder do Teu Espírito que habita na Tua igreja. Nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, 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 aleluia. Por muitas vezes, meus queridos, já recebi na minha linha do tempo e outras tantas também até no WhatsApp e em outras redes sociais uma figurinha, um tipo de charge ou algum tipo de meme que trazia a figura de um personagem que se direcionava aos céus em tons exclamativos e de ordem, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E eu tenho certeza que não é muito difícil de que você, em algum momento da sua vida, seja você a pessoa qual for, você certamente já deve ter se deparado em alguma circunstância, em algum momento da sua vida, pedindo ao Senhor para falar com você, clamando a Deus para que de alguma forma se comunique com você, lhe dê um direcionamento diante de alguma situação da vida a qual você está passando. E isso de modo muito comum e de modo especial acontece muitas vezes quando nós estamos passando pelo sofrimento, quando nós estamos passando por momentos de tribulação, de angústia, de sofrimento, de calamidade, de momentos nos quais nós ficamos completamente angustiados. Muitas vezes ao nos depararmos diante de momentos assim, nós nos encontramos pedindo e clamando ao Senhor para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor faça com que a Sua palavra ressoe aos nossos ouvidos. E como nós já vimos em outras pregações neste livro de Hebreus, nós sabemos que o contexto ao qual esses irmãos se encontravam aqui era um contexto de angústia, era um contexto de sofrimento. Augusto Nicodemos, ele pregando nesse texto, ele chega a dizer que é muito possível, ou na verdade ele afirma que alguns dos irmãos aos quais essa carta é direcionada, alguns deles foram martirizados por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos em pregações passadas que esses irmãos, eles estavam dispersos de suas nações, eles haviam sido retirados, haviam sido expulsos da sua pátria, e certamente eles estavam angustiados, eles estavam tristes, eles estavam com a sua fé de alguma forma sendo confrontada. E o que é que o autor aos Hebreus ele escreve? Ele escreve uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo para aqueles irmãos que estavam sofrendo. E a primeira coisa que ele aponta nessa carta aos Hebreus, a esses irmãos que estavam aqui com a fé penutriz, estavam a ponto de retroceder da fé para a incredulidade. Ele escreve acerca da revelação de Deus, da palavra de Deus, da maneira como Deus ele se comunica, como Deus fala, como Deus se expressa, como Deus faz conhecida a sua vontade
vontade. E nós sabemos de uma coisa, estamos certos. E aqueles irmãos também, com o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, pois eles estavam intimamente familiarizados com o contexto do Antigo Testamento, nós vemos ao longo dessa carta que eles estavam interessados nos sacrifícios, nos rituais do Antigo Testamento. Certamente eles tinham a versão bíblica da Septuaginta, a versão do Antigo Testamento em grego em suas mãos, e eles estavam familiarizados com o conteúdo do Antigo Testamento, e eles viam ali através das expressões, certamente dos salmos, que o Senhor fala com o seu povo, que o Senhor se comunica, e que a voz do Senhor é poderosa, como diz lá no Salmo 29, a voz do Senhor é majestosa e cheia de glória. E diante de todas essas situações, o autor aos Hebreus ele vai falar com esses irmãos dizendo o seguinte: havendo Deus outrora, ou seja, havendo Deus em um tempo passado, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, falou por meio de Cristo Jesus. Ele vai levantar aqui a questão de que Deus, Ele é um Deus que falou de fato, Ele é um Deus que se comunicou com o seu povo de muitas vezes, de muitas maneiras. Nós vemos lá no contexto do Antigo Testamento que Deus se revelava ao povo através dos profetas. Os profetas, muitos deles, ao receber a sua profecia, eles a recebiam através de sonhos, de visões, de êxtase. Muitas vezes eram através de anjos, e o povo de Deus, eles foram dessa forma que eles receberam a palavra de Deus, através daqueles elementos do Antigo Testamento, através daquelas formas antigas que o autor aponta como sendo passadas. Foi desta forma que Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, através de teofanias, como a que nós vemos na sarça ardente, na coluna de nuvem, e que protegia o povo enquanto estava ali na peregrinação, em meio ao deserto. De fato, o Senhor falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Foi dessa forma que Deus falou no passado, foi dessa forma que Ele se comunicou. E como é que Deus fala nesse momento da história, ao qual o autor descreve aqui nesse versículo 2 como sendo os últimos dias? E o que é isso, os últimos dias? É o momento ao qual nós compreendemos como sendo esse período, esse estágio entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda. Esse período de intervalo entre a sua primeira vinda e a segunda vinda é o momento que nós entendemos como sendo os últimos dias. E como é que Deus nos fala nos últimos dias, os dias aos quais eu e você vivemos? Como é que Deus fala conosco, assim como falou com aqueles irmãos, esse destinatário das cartas aos Hebreus? Deus nos falou por meio do Filho. Ele falou de maneira plena, Ele falou de maneira majestosa. Ele falou pelo Filho, que é a palavra final para a revelação da palavra de Deus. E o Filho, que é aquele que é descrito como sendo aquele que revela o Pai, aquele que nos faz compreender todas as sombras, todos os tipos, todas aquelas figuras que apontavam para Ele. Quando Deus falou pelo Filho, a sua revelação plena, ela foi manifestada aos homens, e os homens agora conseguem compreender qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. É por meio de Jesus. E nós nos questionamos então, mas onde é que Jesus se encontra? Como é que nós nos encontramos com Jesus? Onde é que nós vemos Jesus falar? Nós vemos Jesus falar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é o verbo que manifesta o Senhor Jesus Cristo, que nos expõe diante dos nossos olhos quem é Jesus. É a palavra do Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, e ela mesmo é o verbo de Deus. O verbo, tal qual descrito lá no Evangelho de João,
O Verbo de Deus que traz luz aos homens que se encontram em trevas. O Verbo de Deus que faz nos compreender quem Deus é. O Verbo de Deus que abre os nossos olhos, que abre o nosso coração, que nos dá vida, que rompe a nossa surdez para compreendermos a palavra de Deus. Jesus, Ele é a palavra final. Aqueles outros modos que nós vemos, que é nos dito que de muitas vezes e de muitas maneiras Deus estava falando aos pais pelos profetas, era um estágio da revelação progressiva das Sagradas Escrituras. As coisas estavam se desenvolvendo como que em partes e sendo reveladas ao seu povo. Aos poucos, através dos profetas, Deus estava revelando a sua vontade, Deus estava revelando o seu caminho, através de Moisés, através dos profetas como Isaías, como Jeremias, como Amós, o Jonas e tantos outros. Deus aos poucos estava revelando a sua vontade, estava trazendo mais luz ao povo, estava fazendo com que o povo progressivamente fosse compreendendo a sua vontade. Mas então agora chega o sol da justiça, chega aquele que é descrito aqui como a expressão exata do seu ser, aquele que é o resplendor da glória do Pai. Ele traz luz para que entendamos qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Ele traz luz para que os nossos olhos sejam desvendados, para entender a sua palavra, para ver a palavra dele. Jesus, Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ao autor se utilizar desse termo dizendo que Ele é o resplendor da glória, nós podemos até imaginar como que os raios solares no final de uma tarde muito bela, quando eles passam por entre as nuvens, trazendo luz, e aquela coisa magnífica, aquela coisa majestosa. O Senhor Jesus, Ele é o resplendor, Ele é o brilho, Ele é a majestade da glória do Pai. É isso que nós vemos aqui, a expressão exata do seu ser. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou, este o fez conhecido. Ninguém jamais poderia ver Deus, pois não há homem que possa ver Deus e possa permanecer vivo. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós contemplamos o Cordeiro de Deus, quando nós olhamos para aquele que é a luz do mundo, nós podemos ver a Deus. Certa feita, Natanael olha para Jesus e diz: Mestre, revela-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele: Natanael, há tanto tempo eu estou convosco que vocês ainda não viram que o Pai está em mim. Jesus, Ele é aquele que revela a Deus. Jesus, Ele é aquele que em seu ser nós compreendemos toda a revelação de Deus. É isso que o autor aos Hebreus traz para aqueles irmãos em sofrimento, em angústia, irmãos desolados, irmãos angustiados. Ele diz: olhem para Jesus, Ele é a revelação plena de Deus. Muitas vezes, é certo que muitas vezes os crentes, quando estão passando por angústias, por perseguição, por tribulação, muitas vezes o que vem na mente de muitos deles, isso é uma realidade, é o sentimento de retroceder da fé para a incredulidade, é de deixar o cristianismo, é de alguma forma abandonar a fé para que os seus sofrimentos sejam amenizados. Talvez fosse isso que estava, ou certamente era isso que estava acontecendo com esses irmãos, diante do sofrimento e das angústias deles. É muito possível que eles estavam a ponto de deixar o cristianismo e voltar para as práticas judaicas, voltar para os antigos ritos do Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus diz: olha, não façam isso, porque Jesus, Ele é a revelação plena, vocês não podem retroceder, vocês não podem voltar aos rudimentos da fé, vocês não podem. É como que nós poderíamos até imaginar, né, que quando
alguém que está, de repente, fazendo um doutorado, alguma coisa do tipo, uma faculdade, voltando para a alfabetização, para o ABCD, para aprender as coisas elementares, conceituais. O autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a revelação plena, ele é a palavra final. Vocês não podem voltar e querer voltar àquelas antigas práticas que vocês tinham, aqueles antigos conceitos que em si não eram más, mas agora não faz mais sentido nós voltarmos para o judaísmo, se agora nós temos a revelação plena de Jesus, aquele que nos faz compreender toda a vontade de Deus e no qual aquelas coisas do Antigo Testamento, aqueles símbolos e todas aquelas sombras, elas têm a sua consumação na sua pessoa. É por isso que o autor aos Hebreus, ele se esforça dizendo que Jesus recebeu um nome que foi exaltado, um mais excelente nome do que os anjos. Ele é mais glorioso do que o ministério dos anjos, do que o ministério de Moisés e do que todos aqueles símbolos que são apresentados no Antigo Testamento. Jesus é infinitamente mais cheio de glória, mais cheio de majestade. Aquelas outras coisas eram apenas a sombra. Ele é a realidade da revelação divina. E ele diz... O autor continua dizendo, ele continua ampliando o seu argumento diante daqueles irmãos. Ele diz que ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele por meio do qual, como está escrito em outros lugares, tudo subsiste e fora dele não existe realidade. Ele é quem faz com que as coisas continuem sendo sustentadas, os governos desse mundo, a humanidade, cada batida do nosso coração tem sido sustentada pelo poder de Jesus, pela sua majestade, pelo seu governo, pelo poder da sua palavra. É isso que a palavra do Senhor nos apresenta, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele sustenta absolutamente todas as coisas, não existe nada que fique de fora, inclusive a minha vida e a sua vida, elas estão sendo sustentadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas que recebeu um nome que está acima de todo nome, aquele que foi humilhado, mas que agora está exaltado, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O autor aos Hebreus, ele continua apresentando essa majestade de Jesus, essa glória de Jesus, a beleza de Jesus, a sua supremacia diante de todas as coisas. E ele diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter sofrido, de ter padecido ali na cruz do Calvário, o que é que aconteceu? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus foi exaltado. Ele é muito mais cheio de glória, de poder e majestade do que todas aquelas outras coisas que eram vistas lá no Antigo Testamento. Ele é o grande profeta, ele é o grande supremo sacerdote, ele é o grande supremo rei, ele é aquele que é o Todo-Poderoso, tendo se tornado tão superior aos anjos, aqueles que eram descritos como mensageiros, pois é justamente esse significado que traz a palavra anjos. Anjos são ministros para trazerem a palavra do Senhor aos homens. Era para isso que eles eram designados no contexto do Antigo Testamento, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então veja como isso é interessante, que muitas vezes as pessoas, especialmente em alguns contextos que tem uma teologia pentecostal, as pessoas ficam desejosas de que um anjo venha e fale com ela e coisas do tipo. O que o autor aos Hebreus ele está dizendo aqui, olha, essas coisas foram do tempo passado e agora Deus nos fala de maneira muito mais gloriosa do que um anjo vir nos falar. É Deus nos falando por meio do seu Filho, aquele que é infinitamente mais glorioso, aquele que é infinitamente mais cheio de glória e de majestade. Pois qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir
o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, o reverenciem, se prostrem diante dele. Então, ou seja, quando o Senhor nos fala por meio do Filho, Ele está falando por meio daquele que é infinitamente glorioso, majestoso, e Ele nos fala na palavra, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Ela está disponível para mim, para você. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Não é difícil muitas vezes nós nos encontrarmos com pessoas frustradas, angustiadas, perplexas, revoltadas, que passaram da fé, da posição de um crente em Cristo Jesus para a posição de um ateu, porque deu ouvidos a esses ditos profetas, que se dizem profetas hoje em dia, porque deram ouvidos talvez a sonhos que tiveram durante a noite e se frustraram, ou talvez algum outro tipo de situação semelhante. Quando na verdade a forma por meio da qual Deus fala conosco hoje é por meio do Filho, é por meio de Jesus, por meio da palavra de Deus, que é inerrante, infalível. Se você der ouvidos à palavra de Deus, você não irá ficar frustrado, você não ficará angustiado, você não ficará decepcionado com Deus. Se você ouvir essa palavra, ouça Deus falando com você na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Aqueles antigos modos de Deus se revelar, eles passaram. Deus hoje Ele fala por meio das Sagradas Escrituras, não por meio de novas revelações, novas profecias, não por meio de sonhos, êxtase, ou até mesmo que um anjo venha e lhe fale tudo aquilo que é necessário para a minha e para a sua salvação, já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Você não precisa recorrer a mais nada além das Sagradas Escrituras. E esse é justamente o labor daqueles que se afadigam na pregação. Nós não falamos de nós mesmos, nós falamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós nos submetemos ao sentido que a palavra de Deus apresenta. Nós não queremos trazer novos sentidos diferentes do que o autor nos apresentou. Nós nos limitamos à intenção do qual está descrita em cada livro, em cada texto, dentro do seu contexto e no contexto mais amplo das Sagradas Escrituras. Nós buscamos compreender qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas, e tudo está limitado aqui às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a palavra que é manifesta nas Sagradas Escrituras. Foi do agrado do Senhor fazer com que a sua palavra ela fosse escrita, ela fosse preservada para nós. E os motivos são muitos. Dentre eles está justamente a corrupção dos homens, o engano do coração dos homens. Quantos desses ditos profetas não falam soberbamente, não falam do engano do seu coração? Quantos casamentos não foram destruídos por falsos profetas que se dizem profetas hoje em dia em muitas igrejas, dizem ter o dom de profecia, quando não tem absolutamente nada de dom de profecia, segundo aquele que está descrito nas Sagradas Escrituras? Quantos hoje não se encontram frustrados porque deram ouvidos a falsos profetas que são enganadores, que estão simplesmente em busca do dinheiro do povo, e as pessoas se deixam enganar, quando na verdade o que elas precisavam fazer era abrir a Bíblia e clamar a Deus para que Deus falasse com elas e buscar os princípios, os conceitos, as indicações que Deus nos apresenta nas Sagradas Escrituras. Quantos jovens não se encontram frustrados porque escutou uma irmã que no ciclo de uma oração veio com a dita revelação, com a dita profecia e lhe deu algumas orientações dizendo que era para ele casar com fulana, e foi um completo fracasso, foi uma completa angústia esse relacionamento. O que ele deveria ter feito, antes de qualquer coisa, era vasculhar na Bíblia quais são os princípios que Deus me apresenta, o que é que a palavra de Deus me ensina para que eu deva tomar a atitude de me casar com alguém, quais são os valores que aquela determinada moça ou aquele determinado rapaz deve ter para que então eu siga adiante querendo buscar casar-me com essa certa pessoa. É por essa linha que nós caminhamos.
pelo entendimento da palavra de Deus. E isso, de maneira alguma, nos faz como que incrédulos ao poder de Deus. Não, o poder de Deus é revelado nas Sagradas Escrituras. O poder de Deus está aqui, o poder inerrante e infalível, o poder que é absoluto para mim e para a sua vida, que não é misturado de maneira alguma com o engano de Satanás e dos homens. As Sagradas Escrituras é suficiente e apta para nos ensinar, para corrigir, para nos fazer perfeito para toda boa obra, como está escrito lá quando Paulo escreve a Timóteo. A palavra de Deus é suficiente. Nós iniciamos essa mensagem dizendo que, por vezes, nós nos deparamos na nossa linha de tempo, do Facebook, do Instagram, ou talvez recebemos no nosso WhatsApp, outras redes sociais, a figura de um personagem que exclama aos céus, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Imediatamente, nesse mesmo quadrinho, ao aquela figura clamar para que Deus fale com ela, uma mão, claro que em modos ilustrativos, desce do céu, entregando uma Bíblia para aquela figura que estava clamando para que Deus falasse com ela. Talvez você seja essa pessoa hoje, que esteja clamando para que Deus fale com você em meio a essa pandemia. Talvez você seja essa pessoa hoje que esteja clamando ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, dá-me um direcionamento em meio ao sofrimento que eu estou enfrentando, em meio ao luto de parentes que eu já perdi por conta desse vírus, ou sei lá, de outros motivos quaisquer. Senhor, fala comigo. Eu digo a você, aqui está Deus falando com você, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ouça Deus falar com você por meio da Bíblia. Não espere novas revelações, não espere falsas profecias, não espere o engano do coração dos homens. Espere pela palavra de Deus, observe a palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, guarde em seu coração, e você verá Deus falando com você. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre, e Ele não deixará que nada deixe de se cumprir da sua palavra. O Senhor Jesus diz que nem um jota, nem um tio cairá da sua palavra. Tudo se cumprirá, tudo se cumprirá. Na palavra de Deus você tem a certeza que você precisa, em meio a todas essas dificuldades que você tem enfrentado. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, eficaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ó Senhor, que estejamos atentos, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o Senhor falando conosco por meio da tua palavra. Que não estejamos, ó Pai, ansiosos, desejosos por outros meios, por outras formas, por novas revelações. O Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para a nossa salvação, para que sejamos servos fiéis ao Senhor, para que tomemos decisões sábias na nossa vida. Ó Senhor, que o nosso coração esteja alicerçado na Tua Palavra, que nós nos alimentemos da Tua Palavra, que nós aguardemos em nosso coração para não pecar contra Ti. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.